Aquele Deus sentado no trono que os anjos adoram não é Deus, é apenas uma pequena manifestação de Deus. Pastor Pedro Medina. Vocês gostam de palavra de Deus? Amém. Então nós vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 1, verso 1. Aleluia. O texto diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Perfeito. E agora nós vamos abrir também Mateus capítulo 6. Deixa aí no versículo 6. Eu quero fazer um teste aqui com vocês. Eu já vou ler o versículo com vocês. Eu quero fazer um teste com vocês. Todo mundo conhece esse versículo, é o versículo mais famoso que existe, pelo menos no Brasil. Porque quando eu era criança, eu estudei na escola católica e a gente rezava todo dia. Era o Pai Nosso. Quem conhece o Pai Nosso? Vamos lá. Quero ver vocês falarem o Pai Nosso, para ver se vocês fazem certo. No 3. 1, 2, 3. Para. Ok. Metade falou certo, que acho que é o pessoal da igreja que já conhece. A outra metade falou errado. Pastor, como que é possível eu falar o Pai Nosso errado? O versículo mais famoso que existe no Brasil, e mesmo assim, muita gente falou errado. Muita gente disse Pai Nosso que está no céu, e falou no singular, né? Mas na verdade está no plural. E aí você fala, pastor, mas tem algum problema a gente falar no singular e no plural? Tem. Muda completamente o significado dessa palavra. Hoje, pela primeira vez, com muita profundidade, você vai entender o Pai Nosso como você nunca imaginou na sua vida. E você vai orar daqui para frente de uma forma diferente, com muito mais revelação, com muito mais graça. Amém? Então, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus. Diga comigo, nos céus. Amém? Diga assim: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu lembro quando eu era criança, eu era da igreja presbiteriana, e eu lembro, as professoras davam aula com cartolina, e ensinavam a gente a cantar também com cartolina. Não sei se alguém pegou essa época, aí ia trocando as cartolinas, e aí a gente ia cantando. E eu lembro uma vez que estava aprendendo sobre a oração do Pai Nosso. Eu lembro exatamente da cartolina, até hoje a professora desenhou 2 ou 3 nuvens, uma janela e a cara de um senhor com barba atrás das nuvens. E aí ela explicou pra gente, falou assim, que esse aqui é o Papai do Céu. Falei, então o Papai do Céu é o Papai, é Deus, né, que está lá atrás das nuvens, lá no céu. E ali a gente aprendeu então, Pai Nosso que está no céu. A gente aprendeu no singular, o Pai Nosso que está no céu. E o céu é o quê? Algum lugar dentro do universo, né? Nós temos um universo tão grande, a gente já imagina quando a gente morre, a gente sai voando na velocidade da luz e a gente vai achar um lugar que está dentro do universo. E ali dentro do céu tem outro lugarzinho, outro ponto, né? Onde Deus está, né? Então a gente imagina, aqui seria o universo, aqui seria o céu, e Deus está sentado num pontinho lá dentro do céu, em algum lugar, não é verdade? E aí a gente ora para esse Deus que está sentado lá, a gente tem essa imaginação, não faz mal, porém não é o que o texto quer dizer, não faz mal, porque a gente precisa, nosso cérebro é tão pequeno, né? E a nossa mentalidade, a Bíblia diz que assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos de Deus. Então, para a gente ter um pouquinho de compreensão, não faz mal a gente imaginar isso, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto diz Pai Nosso que está nos céus. Então, eu vou deixar essa janelinha aberta aqui e eu vou voltar lá em Gênesis 1, depois eu vou juntar as duas coisas, amém? Lá em Gênesis 1, verso 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra no hebraico é a palavra Bereshit. Todo mundo já ouviu falar Bereshit? Temos uma música que chama Bereshit. Inclusive, essa palavra ela é dividida em 2 partes. Ela tem o prefixo, né, que é o B, e depois Reshit. Inclusive, é uma palavra muito discutida entre os judeus, porque os judeus e os rabinos, né, eles ficam se perguntando por que a palavra começa com Bereshit, por que começa com B, por que né? Então tem 1 milhão de discussões, mas você vai entender algo muito interessante. O prefixo B pode significar em, por ou através de. Tudo isso significa B. E Reshit tem outro significado, que é a palavra
vem de Rosh, ok? Rosh no hebraico, Reshit vem de Rosh. O que significa? Cabeça, significa primogênito, significa primazia. Cabeça, primogênito, primazia. E também significa princípio. Essa palavra Bereshit, que é a primeira palavra que aparece na Bíblia. Olha que coisa forte. Muita gente não entende. Os judeus dizem, teria que ter escrito de outra forma, no começo, no início, mas não no princípio. Inclusive, você vai ver lá nesse texto, o Gênesis, ele não está ali exatamente em ordem cronológica. Diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. E aí, o segundo versículo já diz, e a terra estava sem forma e vazia. Inclusive, o estava sem forma e vazia podia traduzir-se, se tornou, ficou sem forma e ficou vazia. Então, o autor, que tem um raciocínio lógico igual ao nosso, se ele fosse escrever sem a inspiração do Espírito Santo, ele podia escrever assim, primeiramente Deus criou os céus e a terra. Mas não foi isso, porque não está em ordem cronológica o Gênesis. Você vai ver que, por exemplo, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mas não diz quando que as águas foram criadas. Então não está falando de ordem cronológica. Inclusive as águas, se você ler no livro de Jó, as águas foram criadas antes que a terra. Olha que coisa. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas quando que as águas foram criadas? Por isso tem tanta discussão entre os rabinos, porque por que não está em ordem cronológica? Por que não diz assim primeiramente? Simplesmente diz no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí ninguém sabe como ela se tornou sem forma e vazia. Agora, deixa eu mostrar algo forte para você, que eu já vou entrar na revelação aqui com vocês. Que ninguém imaginava que ia vir domingo de manhã para ouvir uma aula de teologia, mas é uma aula que vai mexer com a tua fé e vai te edificar muito. Você está preparado? Quando você vai lá em Colossenses capítulo 1, você vai ver algo tão extraordinário, porque Paulo, ele vai pegar esse texto, ele vai fazer essa separação do B e do Reshit. Ele vai dar uma aula para a gente de Gênesis capítulo 1, e ele vai explicar exatamente o que Bereshit quer dizer. No versículo 15, olha o que diz. Todos acharam? O qual é a imagem do Deus invisível. De quem está falando? Quem é a imagem do Deus invisível? Diga comigo, Jesus Cristo. Então, Paulo está falando agora de Cristo. Que Cristo é a imagem do Deus invisível. Agora, olha o que ele diz. A primeira coisa. O primogênito de toda a criação. Então, Paulo já está aqui, chamou Cristo de o primogênito de toda a criação. Diga comigo, Reshit. Porque nele foram criadas todas as coisas. Então aqui ele já está usando já pegou essa preposição do em, nele, diga comigo, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi feito por ele e para ele. Olha que coisa interessante. Verso 17, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Uau! Ele é a cabeça, ele é o Reshit. Paulo está dizendo, ele é aquele texto. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, aleluia. E o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha primazia, tudo tenha a preeminência. Uau! Diga comigo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então Paulo está dizendo, olha agora você vai entender, que o princípio não é um espaço de tempo, não foi um momento, o princípio é alguém. Paulo está confirmando isso, e agora, só assim, os rabinos vão conseguir entender por que a palavra está escrito B, Reshit, e não está dizendo, primeiramente, Deus começou e não colocou em ordem alfabética. Simplesmente o primeiro texto diz, Bereshit, no princípio. E o princípio, diga comigo, o princípio é alguém. E quem é o princípio? Ele mesmo disse isso lá em Apocalipse, capítulo 3. Olha o que o próprio Jesus vai dizer dele mesmo. Verso 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém. Está em maiúsculo, Jesus está se autotitulando o Amém. A testemunha fiel, também é o nome dele, e verdadeira. E número 3, o princípio da criação. Jesus é o princípio. A primeira palavra da Bíblia é Jesus. No princípio, dentro do princípio, Deus criou todas em Cristo. Diga comigo, em Cristo. Ele criou todas as coisas. E prepare-se. Colossenses 1, verso 16. Olha que coisa forte. Porque nele, diga comigo, nele, foram criadas todas as coisas.
Bom, agora a coisa vai ficar interessante. Porque essa palavra nele, foram criadas todas as coisas, é quem? Cristo. Pois bem, diga comigo, em Cristo foram criadas todas as coisas. Vou fazer algumas perguntas aqui para você, para a gente poder entender o que esse texto está querendo dizer. Quando nós imaginamos o céu, imaginamos Deus, eu fiz aquele desenho lá, né? Parece que o céu está em algum lugar dentro do universo e Deus está em algum lugar dentro do céu, não é verdade? Bem, primeira pergunta que eu vou fazer para você. O que existia antes de Deus? Me ajudem, vocês são crentes. Existia alguma coisa antes de Deus? Alguém criou Deus? O que existia antes de Deus? Nada. O que existia fora de Deus? Também nada. Então, o tudo era quem? Deus. Deus era tudo. Sim ou não? Então, nós temos aqui, de novo, não tem nada fora de Deus. Deus Ele é tudo e sempre existiu. E fora dele não havia nada. Então, presta atenção. Agora você vai entender o versículo 16. Porque nele foram criadas todas as... Por isso que quando Deus criou os céus e a terra, Deus criou tudo dentro dele. Porque fora dele não havia nada. Então, quando ele disse, façamos... Tudo foi feito aonde? Dentro. Agora, sabe quem que é o ele? Cristo. Nós não estamos aqui adorando o carpinteiro. Acho que é um pouquinho maior que o carpinteiro quem nós estamos adorando nessa manhã. Agora, quem gosta de ciência vai ver que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros, né? Não sei se é por segundo. Imagina que loucura, 300 mil quilômetros. É por segundo ou é por hora? Por segundo, irmão, falei certo. Você tem noção do que é 300 mil quilômetros por segundo, irmão? Isso daria para dar a volta ao mundo umas 10 vezes ou mais. O mundo, né? Por segundo. Pensa para você ver. Os cientistas dizem que o universo ele está crescendo 300 mil quilômetros por segundo. Ele continua crescendo desde que aconteceu o início dele. Eles chamam de Big Bang, nós chamamos do Gênesis 1. Né? E ele está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo. E a nossa galáxia é um pinguinho dentro desse universo. A galáxia nossa é um pingo dentro desse universo, que não tem fim, que nunca vai ter fim e que continua expandindo. Então preste atenção. Na nossa cabeça, quando a gente diz, agora eu vou unir isso com o Pai Nosso. Na nossa cabeça a gente diz Pai Nosso que está no céu, porque a gente acredita que o céu está em algum lugar dentro do universo e Deus está em algum lugar dentro do céu. Mas agora com esse entendimento, você vai entender que não é Deus está dentro de algum lugar dentro do universo. Diga comigo, o universo está em algum lugar dentro de Deus. O universo está em algum lugar, agora que fica complicado, dentro de Cristo, porque nele foram criadas todas, visíveis e invisíveis, em Cristo. E não poderia ter sido em outro lugar, porque não existia nada além dele. Então só pode ter sido feito dentro dele. E o céu, pastor? O céu é um lugar, o céu é real. O céu, inclusive, há muitos anjos lá, e anciãos, e etc. E existe um trono no céu, pastor? Existe. O trono está lá. Existe 24 anciãos? Sim. Os seres viventes estão ali. Os anjos adoram? Sim. Mas agora eu vou mexer com a tua cabeça. Aquele Deus que está sentado no trono no céu não é Deus. Aquele Deus sentado no trono que os anjos adoram não é Deus. É apenas uma pequena manifestação de Deus. É Deus, obviamente, mas não é Ele na sua totalidade, porque Ele na sua totalidade, a Bíblia diz que ninguém nunca o viu. E se Ele foi visto no trono lá no céu, então não é Ele na sua totalidade, porque tudo foi, inclusive aquela manifestação que está dentro do céu, está dentro do céu, que está dentro do universo, que está dentro de Deus. Aplauda, Ele é muito maior do que você imagina. E Ele não é o Deus Pai, é o próprio Cristo. Mas eu posso adorar o Deus que está no trono? Claro, como nós podemos adorar Jesus. Deus, por que Ele se manifesta num trono no céu? Para poder interagir com os anjos, para interagir com quem está no céu. Porque os anjos também são limitados como nós. E por que Deus mandou Jesus Cristo como homem na terra? Para interagir conosco, para Ele poder se assemelhar a nós. Está entendendo? Diga, o universo está em algum lugar dentro de Deus. Diga, o céu está em algum lugar dentro do universo, que está em algum lugar dentro de Deus. Aleluia. Então quando diz Bereshit, no princípio Deus criou todas as coisas. Inclusive, se você continuar o texto, você vai ver que no dia 1,
lá em Gênesis 1, verso 3 vai dizer que Deus, ele vai criar, ele vai se manifestar como a luz, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Foi a noite e a tarde e o dia, o primeiro dia. Agora olha que coisa interessante. Haja luz, Deus chamou aquilo lá de dia, e aquela primeira manifestação da luz, foi o primeiro dia. Porém, o dia e a luz que nós conhecemos vem do quê? Do sol. Isso só foi criado no quarto dia. Olha que coisa interessante. Vou repetir. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E Deus chamou a luz de dia. E fez separação entre a luz e as trevas. Esse é o dia primeiro. Lá no dia 4, Deus disse, haja luminares, o sol e a lua e as estrelas. Então, nós vemos que no primeiro dia Deus faz a luz, mas no quarto dia Deus faz o sol, que são coisas diferentes. Agora olha que interessante. Tanto o dia como a luz verdadeira é alguém. Diga comigo, o princípio é alguém. O dia é alguém. A luz é alguém. É só você ver o texto, vai estar escrito no versículo 5, em maiúscula, 1:5, se você tiver com a Bíblia aí, vai estar escrito assim, Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou, também está em maiúsculo, tanto o dia como a noite. Então esse primeiro dia e essa primeira noite, e essa luz que se manifestou, não era a luz do sol, nem uma luz cósmica, nem uma luz de eu sei lá da onde. Essa primeira luz que se manifestou foi a primeira manifestação de Cristo. E Deus chamou essa luz de dia. Aí um dia eu estava ensinando sobre isso, alguém ficou com a cara feia, igual alguns estão aí. Não sei, esse negócio está meio esquisito. Aí eu falei, Deus, eu vou mostrar, como é que eu provo para eles que eu estou falando que a luz é alguém? Diga comigo, o princípio é alguém, o dia é alguém, a luz é alguém. Vocês querem saber aonde está escrito isso? Então vê lá em 1 Tessalonicenses 5:5. Vou provar para vocês que o dia é alguém, que a luz é alguém. Vamos ler junto no 3, 1, 2, 3? Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do... Aplauda o Senhor Jesus, Ele é lindo. Diga comigo, o princípio é alguém, o dia é alguém, a luz é alguém. E se você está ainda precisando de mais, é só você ver o que está escrito em João capítulo 1, 8:12 também. Mas todo João 1, João 1 vai pegar agora tudo que eu ensinei. Eu acho que João foi o primeiro que deu essa aula. Aí ele fez essa aula e ele escreveu João 1. Ele deu essa aula e deu João 1. Vamos lá para você ver. Olha lá, João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Por que ele disse que o verbo era Deus? Que verbo? Pergunte, que verbo? Qual foi o primeiro verbo que apareceu em Gênesis 1? Verso 3. E disse Deus, haja, e nós sabemos que o haja ali é o verbo ser. R-E-O-R. R-E-O-R em hebraico. R-E é o verbo ser. E Deus disse, haja luz. Só que nós sabemos que o haja só existe em português. Olha que coisa. Se você ler em inglês... Vai estar o verbo to be. Let there be light. Se você ler em espanhol, vai estar escrito assim, sea la luz. Sea, de seja. Então, só que em português, haja. Nada a ver. Nós vamos ler isso aí também. Diga comigo, haja. Está errado. Diga comigo, está errado. Pastor, como está escrito em hebraico? Ser. Diga comigo, ser. Olha em espanhol. Ser. Se lo tienen em espanhol também? Duvido vocês acharem em espanhol. Aí, João 1:1. Não, Gênesis 1:3. Você vai ver. Diga comigo, sea la luz. É o verbo ser, seja, não é haja. Porque ser não é haver. Compreende ou não? Vamos falar em inglês. Let there be light. Let there be light. Be, verbo to be, seja, ser. Então qual é o primeiro verbo que Deus usou que saiu da boca dele? O verbo ser. E qual que é o nome dele? Eu sou. É o mesmo verbo. O verbo, en el principio era el verbo era com Deus e el verbo era Deus. Agora vê Gênesis 1:3. E dijo Deus, sea la luz. É o verbo ser. E lá em João 1 vai dizer o quê? No princípio ele era o verbo. Qual o verbo? Ser. Qual que é o nome de Deus? Eu sou. Então diga comigo, eu sou a luz. Então nós poderíamos traduzir o texto assim, ó, no princípio, em Cristo Deus criou os céus e a terra terra estava sem forma e vazia. E disse Cristo, eu sou a luz. E o primeiro dia que se manifestou a luz, Deus disse, agora a luz vai se chamar dia. E todo mundo que for contra ele vai se chamar trevas. Vamos lá, volta agora em português, João 1:1. Você vai ver que foi essa aula que João deu. E aí ele escreveu João 1. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Que verbo era esse? Eu sou.
a luz. E o verbo era Deus. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas. E sem ele nada do que foi feito. Nele estava a vida, e a vida era o quê? 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Verso 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. De quem que ele vai testificar? Para que todos crescem por... Não era ele a luz, João não era a luz, mas para que testificasse de Jesus, que é o quê? A luz. Verso 9, ali estava a luz. Diga comigo, luz verdadeira. Luz verdadeira. Luz verdadeira. Porque a luz verdadeira é de Gênesis 1, verso 3, a Gênesis 1, lá para o 14, quando é o dia 4, não é a luz verdadeira. A luz do sol é a luz fake. Quem é a luz verdadeira? Porque a luz do mundo espiritual é Cristo. Aplauda o nome dele, ele merece. O 10 agora. Estava no mundo e o mundo foi feito e o mundo não. Verso 11, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Todos somos filhos da luz e filhos do dia. Diga comigo, o princípio é alguém, a luz é alguém, o dia é alguém. Põe lá João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou. E Gênesis 1,3 é R-E-O em hebraico, né? Sea la luz. E Jesus aqui disse, nesse versículo, falou-lhes dizendo outra vez, R-E-O, eu sou a luz. Ele só repetiu o que ele falou em Gênesis 1,3. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. Tremendo esse texto, né? Esse Jesus é lindo demais. Ele é muito mais do que um judeu carpinteiro. Você está entendendo quem ele é agora? Está entendendo quem nós adoramos aqui todo domingo de manhã? Nós estamos adorando aqui um homem que simplesmente era um carpinteiro. Não, nós estamos adorando aquele que todas as coisas foram feitas nele, por ele, para ele, dele. E ele é a luz e ele é o dia. Pastor, por que o senhor está pregando isso? Porque eu acho que não existe melhor pregação do que aquela que exalta a Cristo, que revela a Cristo, que faz você temer a Cristo, adorar a Cristo, entender quem é o Deus que você serve, que você adora. Amém? Inscreva-se no nosso canal.